Qual é o nome da senhora? Thaís, da Jocely, né? Jocely. Eu sou psicóloga aqui do hospital, Tatiana o nome. Mariana, sou assistente social. E Rafael, sou gerente assistencial da unidade. Eu conversei com eles aqui, eu falei que nós temos acesso aos vídeos, tá? E que você mostraria os vídeos para eles. O senhor que é dela? Ele é o seu cirurgião. Ah, você é cirurgião. Tá, é só a irmã, só você. O namorado fala então. Pode até voltar, porque esse primeiro momento já foi. É bem rápido. E aí tem o próximo, que são vídeos cortados, são dois momentos diferentes. Não, esse aí deve ser o primeiro, tá? Deve ser o do primeiro. É o de baixo. É aquele último, sobre o lençol, né? Ele chega, coloca a mão na perna dela e se volta pra ela pra falar alguma coisa com ela, entendeu? A senhora conseguiu observar ali? O primeiro vídeo ele passa e coloca a mão na perna dela. A caracterização do abuso, né, não é nem pela intensidade, né, do ato. Né? Eu acho que é pela vulnerabilidade, pelo estado de vulnerabilidade que a paciente estava. Né? A paciente estava ali, entrando numa cirurgia, né, sem as roupas íntimas. Né? Imagino vocês como deve se sentir, né, nesse momento. Né? E chega uma pessoa estranha e que qualquer atitude, né, dessa pessoa de toque, né, lembrando algumas pessoas, né, são mais restritas, né, traz para ela qualquer tipo de situação ameaçadora para a integridade física dela. Né? Então, acho que a gente não tem que julgar a intensidade do abuso. E nem a nossa intenção acho também. que a gente tem que julgar o estado em que ela se sentiu, né, naquele momento, né, onde ela se sentiu ameaçada, né, ameaçando a integridade física dela, né, e se sentiu de fato mesmo, né, violada. Né, porque, assim, porque a gente tem muita ideia, né, de querer minimizar os fatos, né? Então nós ficamos, não, isso aí não foi nada, foi na cabeça dela. Não, acho que a gente não pode ir para esse lado, né? Eu acho que o acolhimento tem que acontecer independente, né, do nível do ocorrido, né? Talvez isso seja, né, esse vídeo seja bom, né, para o funcionário, né, para a senhora, né, talvez você não tenha agido com intenção, mas esse seu comportamento, né, foi prejudicial à paciente, ela se sentiu dessa forma, então talvez como uma medida corretiva para ele, uma conversa, assim, eu acho que um vídeo desse é bom para ele, tá? Para ela é indiferente, não vai mudar o que ela sentiu, tá? Então eu acho que a gente tem que agora ter um cuidado com ela, né? Esse vídeo, graças a Deus, vai ser muito bom para o funcionário, porque vocês vão poder agir com uma medida corretiva adequada, né? Não exageradamente, nem, né, de maneira menos, né, mais suave, né? Mas assim, eu acho que esse vídeo, para mim, do meu modo de ver, né, só serve para o funcionário. Para ela é indiferente. Aí vocês vão fazer vídeo, olha,
Aí vocês tratam como vocês quiserem, né? Agora, para ela, agora é o acolhimento. Ela está no momento de pós-operatório, né? Isso abalou ela bastante, mas ela queria muito operar e ela falou assim, por favor, me opera, depois que resolve isso, não conta nada para minha irmã agora, nem para meu namorado agora, depois da cirurgia de resolver. Você viu como a preocupação dela era em resolver o problema de saúde. Né? Que ela estava sofrendo tanto com a doença, tanto com a doença, né? Com os miomas sangrando, a barriga deste tamanho, né? Que ela preferiu, né? Você viu? Preferiu colocar isso de lado, postergar isso para poder resolver o problema da cirurgia. Resolver a cirurgia, acho que agora a gente tem que acolher ela da melhor maneira possível, tá? Não acho que cabe mostrar esse vídeo para ela, não entrar nesse mérito, tá? Não entrar nesse mérito, é acolher ela, né? E eu acho que isso aí vai ser, né? Bom para o funcionário, para ele se defender, vocês estão defendidos de vocês, cabíveis, né? Mas assim, eu acho que pegar um vídeo desse e mostrar para ela pode dar um tom de querer minimizar o que ela sentiu, tá? Eu acho que agora não é hora disso, vai ser muito pior para ela, vai ser muito pior, tá? Eu estava conversando com a Thaís ontem, por exemplo, eu atendi uma paciente no consultório, né, que ela demorou 2 anos para me procurar, e ela falou assim, doutor, e a gente vai operar, eu falei assim, mas eu não quero que você me examine. Eu falei assim, por quê? Se eu quero que você me examine só quando estiver anestesiado no seu segundo. Porque no parto da minha filha eu sofri um abuso, e desde então, há 10 anos, eu não consigo ter médico homem, só médico mulher, mas eu preciso operar. E eu consegui para salvar o meu útero, né? Só que eu demorei 2 anos, desde quando eu precisei tive o diagnóstico de que eu tinha que operar, 2 anos para trabalhar como psiquiatra e psicólogo, para eu conseguir vir aqui. Né? E mesmo assim, não quero ser examinado. Aí você viu o trauma que isso causa. Né? Então eu acho que agora não é hora de minimizar para ela, eu acho que é acolher, né? Não importa do que foi, como foi, né? Eu acho que isso não deve estar indo no mérito da questão. Senão... A gente não está aqui agora para falar sobre a magnitude do sentimento dela. Não nos cabe nisso, porque assim, o que ela sentiu e ponto. A gente não está para descaracterizar o que ela sentiu em momento nenhum. A gente está aqui, tá? Tatiana e Mariana, justamente para dar o apoio que ela precisa, para a gente fazer com que esse momento seja o momento mais tranquilo possível, tá? Porque ela vai continuar com a gente. Então a gente vai ter todo um apoio durante esse período, tá? E quando ela sair de alta, a gente vai fazer um encaminhamento para que ela continue com esse acompanhamento psicológico fora da unidade. Mas a gente queria realmente trazer essa lucidez, porque não vem ao mérito da magnitude do fato, mas a gente também quer entender, né, e trazendo um pouquinho da nossa percepção como gestor da casa, quer entender o que aconteceu. Também para a gente entender, porque a gente tem um outro lado para também entender. Sim. Então assim, a gente precisa entender um contexto todo de entender os dois lados da história. Eu sei que a gente não está colocando no mérito dela, mas a gente precisa fazer essa balança, porque a gente tem que entender também o outro lado do colaborador e tratar a parte interna, que inclusive ele vai ser tratado, a gente vai chamar para uma conversa para ver o que aconteceu. A gente não está discutindo se foi o que ela sentiu, o que foi o fato, mas assim, foi um fato muito inoportuno no intuito de o tocar pode ter várias percepções, né? Então esse tocar pode não ter sido intencional, pode ter sido intencional, pode ser Então, dos dois, assim, mas você está vindo justamente para poder mostrar para a família se ele está tomando providências. a gente está tomando providências e o ato, e a gente conversou com um colaborador, o ato não tem, na fala dele não tem ele não traz essa questão, inclusive ele traz essa questão de pedir desculpa. O ato dele, eu perguntei, você colocou a mão, a paciente teve um contato físico, ele falou que ele colocou a mão, ele veio ela antes do vídeo, antes de eu ter visto o vídeo. Quando estava montando o vídeo, eu chamei o colaborador e falei, ó, está acontecendo isso, eu tive uma denúncia e eu quero entender de você o que aconteceu. E aí ele falou, estou sabendo, já me falaram, mas eu não entendi nada, porque eu não fiz nada. Eu falei, tá, eu pedi as câmeras, eu quero entender de você o que aconteceu. Você teve algum contato físico com o paciente? Aí ele falou, em 2 momentos. O primeiro eu passei, peguei no pé dela, perguntei se estava tudo bem. E depois, num outro momento, quando eu passei para poder falar com outra
tinha uma paciente, não sei se vocês observaram, tem 2 marcas, ele passa as 2 marcas e aí ele fala que ele bota a mão na canela dela. Então assim, ele relatou que ele colocou a mão no pé dela e depois no segundo momento que ele coloca a mão na altura da canela dela. E aí eu perguntei, tá, mas qual a intenção de você colocar a mão na paciente? Ele falou que era para acolher, perguntar se estava tudo bem, tranquilizar e tudo. Então assim, a câmera, ela é uma câmera que a posição dela não é tão privilegiada para a gente poder contemplar o fato do início ao fim. Mas pelo que a gente vê na câmera, é realmente ele passando, ele coloca a mão no pé dela e depois, quando ele vem, ele também coloca a mão na perna dela e ele se vira para ela para falar alguma coisa com ela. Então assim, a imagem condiz com o relato dele antes de nós termos acesso à imagem, entendeu? Assim, a questão é que, assim, eu acho que isso vai ser importante para vocês tomarem as medidas cabíveis com... Deixa eu ver, o primeiro vídeo eu vi, entendi. Os 2 outros eu não... São 2 vídeos. São 2 vídeos, é porque o primeiro ele aumentou a tela, aí ficou o mesmo vídeo e não deu em nada. O primeiro, ele passa de mexe com o pé dela. O segundo é esse daqui, ó. É porque é bem rápido. É muito rápido. Conseguiu localizar qual é a perna dela pra gente ver? Aqui, ó, Tá essa aqui, ó. branco, né? Mostra Do outro lado. Isso, é. Então, foi exatamente isso que ela falou, que ele vai com a perna, com a mão, Não, é. até o Tá, joelho. eu quero o nome dele e o registro do porém dele, por favor. Ou eu tenho que ir à direção fazer essa solicitação? Os dados do profissional, a gente posso olhar para o jurídico se eu posso passar ou não. Pode olhar e eu sei que você pode passar. Né? A gente vai chamar a polícia, obviamente, e a gente vai seguir com todos os trâmites, né? E aí eu preciso dos dados hoje ainda, tá? Porque a gente vai acionar a polícia e advogado hoje ainda, tá? Aí E é essa um direito de é. vocês, a gente vai respeitar para vocês entenderem que... Eu entendo que vocês estão para apoiar, espero que de fato apoiem, A gente porque apoia tem a bastante. imagem da casa, né? Mas antes da imagem da casa tem a minha irmã, tá? Então a gente vai tomar todas as medidas. Agradeço, né, a atenção que vocês estão dando. Peço ao quem for tirar a imagem, para tirar a imagem corrida, é o tempo todo filmado, tá? Não são só trechos. Em relação à imagem, a gente só pode... Eu sei muito bem disso. Eu sei muito bem, só que a imagem tem que estar corrida, ela não pode estar cortada, tá? Então, a pessoa que for tirar a imagem da câmera, a delegacia vai solicitar. Então, ela vai pedir a imagem completa, e aí eu não sei se vocês têm tempo para apagar a imagem. Às vezes no sistema, né, 1 semana, enfim, não sei, apaga para vocês fazerem o backup, já solicitarem à empresa o backup do tempo corrido, tá? E o nome e o porém dele, porque além de acionar a polícia, eu vou acionar o porém também, tá? Sim, isso aí tem que ser feito. Foi aquilo que eu falei. Não vai fazer com ninguém, né? A gente não pode minimizar. Ninguém passa a mão assim, tá? Eu sou enfermeira. Então eu sei muito bem do que eu estou falando. E muito bem porque eu já trabalhei 14 anos no cargo de gestão. E eu sei o que é precisar de câmera para poder ver o lado do paciente e o lado. E eu não vou passar pano, como não passei pano para nenhum paciente que precisou de acesso ou de informação dos nossos funcionários. Então eu sei que você pode passar, porque eu já vivi inúmeros casos. Então, mas eu vou na direção. Nós não estamos passando pano nos fatos ocorridos, não. Uhum. Porque nós nos prontificamos na hora a fazer o acolhimento da paciente e antes da sua irmã entrar para a cirurgia, foi eu que conversei com ela. Uhum. Mas a polícia já poderia ter sido chamada, E eu tá? deixei claro E eu para vou ela, chamar. então, eu deixei claro para ela que nós estávamos ali. O doutor ainda não estava aqui quando nós conversamos, mas o restante da equipe dele todo estava. Quando ela relatou o fato ocorrido para a gente, eu deixei claro para ela que o que ela estava falando era muito importante, que nós estávamos dando valor àquilo. E eu mostrei para ela que tinha uma câmera no setor e que nós íamos buscar as imagens da câmera assim para poder concretizar com o que ela estava falando. Então, em momento Ela algum, foi validada a todo momento. em momento algum, nós desconsideramos o relato dela, não. Tá? E assim, não tem ninguém aqui, todos nós somos profissionais, cada um responde por si, mas nós somos profissionais e não tem ninguém passando a mão na cabeça de ninguém aqui, não. Ok? Então, assim, se o colaborador agiu de má fé, se ele está errado, se for constatado, Ele vai responder por isso. Vai responder por isso. Então, quem vai fazer esse juízo de... Não é ninguém daqui. Não somos nós, nós não temos Sim, nem isso eu sei. embasamento para isso. Entendeu? eu sei. Então, assim, a gente está tentando apurar os fatos do ocorrido imediato, até mesmo para dar uma satisfação para o paciente, para o familiar,
Que foi o meu cliente médico para aqui. você. Eu quero assim, que isso tenha uma atitude. Eu falei exatamente, vou falar no centro cirúrgico, falei para ele, eu falo agora para você. Eu quero que o hospital tenha uma atitude, né, condizente, né, para que eu me sinta à vontade de, em outras situações, trazer outros pacientes para cá. Porque, assim, se isso, né, assim, mas não vai generalizar, não pode culpar uma equipe, não pode culpar um hospital, mas, assim, dependendo do comportamento do hospital diante de uma situação como essa, né, eu não me sinto à vontade de trazer outros pacientes para cá. Né? Então, isso que a Thaís falou é muito importante. Né? Então, assim, ela vai tomar as medidas necessárias, que é contactar para fazer um boletim de ocorrência, né? Para levar isso adiante, para que isso não aconteça com outros pacientes. Para que isso sirva de lição para todos nós, né? Para todos nós, para a equipe, para vocês, para a equipe de vocês, para que a gente melhore esse tipo de assistência, entendeu? Então eu quero ter a certeza de que eu vou continuar trazendo o paciente aqui, mas se isso de fato tiver uma solução. Solução não significa quando passar uma solução, a gente vai precisar uma punição, não é isso, é a gente entender o que aconteceu, né? E o hospital se mostrar realmente qualificado a trazer soluções para isso. Entendeu? Se, pela agitada, você punir um funcionário e isso repetir com outro funcionário. Então, de repente, medidas assim, olha, né, você tem alguma relação com essa paciente para poder tocar com o seu paciente, ou paciente, né? Porque você não sabe o que isso vai trazer, o que a pessoa está passando ali, ela está num momento de vulnerabilidade, né? Ela está ali, assim, e como que ela vai interpretar isso? Então, eu acho que isso também cabe num treinamento de equipe. Sim, a política do hospital. A política do hospital. Então, assim, é isso que eu falo, né? Assim, eu acho que isso o aprendizado tem que vir daí. O que vai ser feito de punição ou não de colaborador, isso é outra história. Essa é outra história que não cabe a nós, esse julgamento. Exatamente. Né? Mas o que vai me deixar confortável ok, vamos melhorar o posicionamento das câmeras, vamos ter um treinamento do pessoal. Não sou eu que tenho que dizer o que vocês têm que fazer, mas estou falando assim, eu tenho que ter isso perceptível do ponto de vista de cirurgião. Né? Porque hoje é um hospital que, assim, minha paciente ficou vulnerável. Isso para você em qualquer hospital, como eu falei da história do Hospital Vitória, né? Uma paciente minha que ela trabalhava na segurança do Hospital Vitória nas câmeras. Ela falou assim, doutor, e aí ela foi operar comigo. Eu falei assim, não me deixa sozinho, principalmente com um maqueiro dentro de elevador. Porque todo mês, ela trabalhava vendo câmera, né? Todo mês tinha problema com o maqueiro dentro do elevador com o paciente anestesiado. Entendeu? Então, assim, até que o hospital tomou várias medidas, a enfermeira que sai junto com o paciente, né? Então, assim, hoje em dia já está mais, né, instituído, né? Então, de ver, né, sempre a circulante desce junto, né, com o paciente, tudo, né? Mas são medidas que foram tomadas que deixam a gente seguro perante isso. Então, isso que eu acho que eu tenho que perceber isso depois, né? Próxima vez que vier, se realmente teve um aprendizado com essa situação, né? Porque o que foi feito para a José, a gente não vai conseguir tirar. Exato. A gente não vai conseguir tirar. Entendeu? Agora é a contenção de danos pro psique dela, pro emocional, pro tudo. Né? Agora, o hospital você pode mudar.